Ouvir imagens com Gisele Beigelman. Professora, a senhora acaba de voltar de Santiago do Chile. A senhora visitou o Museu da Memória e dos Direitos Humanos? Oi, Leila, é verdade, eu estive no Chile recentemente, participando da 21ª Bienal de Arquitetura, a convite da Paula Monroy, que foi responsável pela programação relacionada à cidade convidada do evento, que foi justamente São Paulo. Mas o que eu gostaria de destacar da minha viagem foi a visita que eu fiz ao Museu da Memória e dos Direitos Humanos, na cidade de Santiago, que é inteiramente dedicado à preservação da memória da ditadura no Chile. Esse foi um dos pontos altos, até mesmo porque nós não temos nada que se compare a isso no Brasil, onde o Memorial da Resistência, aqui em São Paulo, é em si quase um ato de resistência. No Museu chileno é muito emocionante ouvir, por exemplo, a última transmissão de rádio do presidente Salvador Allende antes do golpe militar que derrubou o seu governo e custou a sua vida no dia 11 de setembro de 1973. É muito emocionante também o setor dedicado ao Dia do Nó, em que os chilenos votaram em um plebiscito pelo fim da ditadura. As imagens em audiovisual, registros das reportagens dos telejornais da época são espetaculares, são muito interessantes. A entrada do museu é feita por uma esplanada e na sua parede lateral estão gravados os 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E isso dá o tom para quem vai começar a visita, pois o primeiro pavimento é inteiramente dedicado a esse tema. E nesse primeiro pavimento, um terminal me chamou muito a atenção. É um mapa interativo com todos os memoriais que existem no Chile para marcar a presença e a história da ditadura no país. E olha, são muitos em todas as regiões. E também me chamou muito a atenção a diversidade de atividades de pesquisa que são realizadas pelo museu. A senhora pode dar um exemplo dessas pesquisas? Um dos projetos que me interessou bastante nessa área de pesquisa é um guia que está, inclusive, disponível na internet, que foi feito pelas equipes do museu, que mapeia e sistematiza referências sobre todos os arquivos de organismos de direitos humanos existentes no Chile, os museus e lugares de memória da ditadura no país e contempla também os repositórios de documentação digital acessíveis online sobre essas temáticas, direitos humanos e ditadura no Chile. Vários chilenos comentaram comigo que o museu está sofrendo políticas de corte no atual governo, o que naturalmente impacta as suas atividades e a própria manutenção da instituição. Eu digo que, por hora, isso ainda é pouco visível, mas é um alerta. A memória histórica depende de políticas públicas que garantam a vitalidade das instituições e os seus trabalhos de pesquisa e documentação. Eu fico por aqui e mais informações sobre o museu e o seu trabalho você encontra em www.desvirtual.com. Até a próxima. A professora Gisele Beigelman conversou comigo, Leila Kiyomura, para a Rádio USP. Ouvir imagens com Gisele Beigelman. Economia, por Gilson Schwartz.
Professor Gilson, qual o tema da coluna de hoje? Nosso tema hoje é o Prêmio Nobel de Economia, foi para 3 economistas conhecidos pelos seus trabalhos empíricos, até experimentais, invenção de novos modelos comportamentais ou de políticas públicas, testar esses modelos, inclusive, na realidade prática, não apenas observando o resultado de equações que analisam dados econométricos, estatísticas, mas num contato, a gente diria até praticamente antropológico, um contato da pele, do pé no chão, de ir onde os problemas estão se manifestando e nessa realidade empírica testar hipóteses de forma muito parecida com o que a medicina, por exemplo, faz, controlando as populações onde se faz os projetos piloto, comparando com os comportamentos e resultados habituais e, por aí, desbravando, né, as possibilidades de invenção, de imaginação, inclusive. Então, há um equívoco muito comum que é achar que lidar com dados ou ligar com a realidade é algo sem imaginação, ao contrário. É exatamente nesse mergulho científico na realidade, de várias formas, com várias abordagens, que vai permitindo, então, não só conhecer melhor a realidade, mas inventar novas realidades. Professor, e qual o desafio na área digital? O que falta para ter esse acesso? Especialmente na área digital, a questão da pobreza, que é o ponto central das pesquisas que levaram a essa premiação do Nobel, né, exatamente a pobreza digital e a desigualdade que está aumentando em função ainda das diferentes possibilidades de acesso ao digital, às ferramentas digitais, à linguagem, ao conhecimento e à cultura digital, tudo isso vem já produzindo de forma ainda mais acelerada um aumento da desigualdade e esse é o ponto que fica como alerta após esse prêmio Nobel. É preciso sim mergulhar nessa realidade, uma realidade nova, os dados. Talvez a gente nem saiba ainda de onde virão esses dados, porque as nuvens elas vão reunindo dados com caráter muito ou até transdisciplinar. Então, novas formas de mergulhar nessa realidade, analisar essas estatísticas e visualizar os problemas são a condição para inventar novas soluções. Semana que vem voltamos comentando as tendências da economia, da política e da tecnologia no Brasil e no mundo. Eu sou Sandra Capomatto e você ouviu o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, no último dia 12 de outubro, o Correio Brasiliense publicou um texto intitulado Eles são o futuro do Brasil, que era ilustrado com uma imagem com 17 crianças, todas meninas e meninos brancos. Depois de muitos protestos dos leitores, o jornal publicou um editorial no dia 15 admitindo o erro. Como o senhor vê isso? Bom, o erro é evidente e é condenável. O reconhecimento do erro é um gesto raro em veículos jornalísticos e é elogiável. O Correio teve a coragem de fazer um reconhecimento de culpa bastante explícito, bastante claro e com muito destaque, e isso é o que deve fazer qualquer veículo jornalístico, qualquer jornalista que comete erro. É raro no Brasil, é raro em outros lugares do mundo também, é sabida a arrogância e é conhecida a prepotência com que muitos jornalistas se comportam, e mais ainda os veículos quando são importantes, como é o caso do Correio Brasiliense. Então, é merecedora de elogios a atitude do Correio em reconhecer seu erro, mas é lamentável que ele tenha sido cometido. E é apenas mais uma demonstração de como estamos longe na imprensa e na sociedade brasileiras de compreender a importância do reconhecimento da diversidade de que é composto o Brasil. Em colunas anteriores, a gente vem conversando bastante sobre a questão da necessidade de conquistar novos públicos. Nesse sentido, inclusive, a Folha, no mesmo dia, 12 de outubro, lançou uma edição especial do suplemento Folhinha. Falar hoje em conquistar novos públicos, em trazer crianças, adolescentes, também não é falar em diversidade de gênero, em diversidade de orientação sexual, etc.? Sem dúvida, sem dúvida. Folha ter lançado no sábado, no Dia da Criança, uma edição da Folhinha
que foi um suplemento muito bem sucedido ao longo de décadas no jornal, é uma excelente notícia. Quando a folhinha deixou de circular, deve fazer uns 10 anos mais ou menos, na época eu era ombudsman da Folha de São Paulo e eu critiquei severamente o jornal por ter deixado de publicar o suplemento. É uma atitude suicida a dos jornais que se desfazem dos seus suplementos em que as crianças eram o principal público e inclusive atores. Voltando a falar da minha própria experiência pessoal, a minha primeira matéria jornalística saiu quando eu tinha 8 anos de idade no suplemento do jornal A Tribuna de Santos, que se chamava Tribuninha. E os jornais como o Washington Post, eles não deixaram de publicar o seu suplemento infantil, mesmo com toda a crise. Porque me parece óbvio que se um dos problemas principais da sobrevivência dos jornais é o fato de que seus leitores envelhecem, morrem e não são substituídos, se você não tenta atrair os mais jovens de todas as maneiras saudáveis possíveis, você vai estar, na prática, se condenando à própria morte. E como você diz, ao incluir as crianças, é preciso não esquecer que as crianças são diversas também, como são diversas as pessoas que ocupam o Brasil e que compõem a sociedade brasileira. O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Bom dia, professor Saldiva. De acordo com dados do Ministério da Saúde, a taxa de obesidade no Brasil deu um salto de 11,8% para 19,8% entre 2006 a 2018. Como nosso esqueleto se comporta com esse aumento de peso? Olá, Cinderela, olá, ouvintes da Rádio USP. Novamente é um prazer falar sobre saúde e meio ambiente. Hoje eu queria falar sobre as lesões articulares, notadamente do joelho. Bom, nós, hominídeos, nós atingimos a posição ereta como parte da pressão evolutiva. O nosso cérebro grande, dos hominídeos, teria que exercitar sua criatividade através das mãos. E isso fez com que nós tivéssemos que ficar de pé. Ao mesmo tempo, como a gente apostou no cérebro, que consome muita energia durante seu desenvolvimento, nós abdicamos de garras e grandes musculaturas. Portanto, não somos páreo para bicho nenhum e os nossos antepassados distantes tiveram que andar para coletar frutas e os restos dos alimentos deixados pelos grandes predadores. Enfim, fomos caçadores-coletores que percorríamos grandes distâncias. Bom, quando a gente tinha atividade física, uma dieta geral, hipocalórica, hipossódica, a coisa até que ia bem. No entanto, nesses últimos anos, o acesso indiscriminado a açúcar, gordura e proteínas e também a redução da demanda física sobre o nosso corpo fez com que tivéssemos um aumento de peso. A obesidade passa a ser então prevalente em nosso meio e, consequentemente, os nossos joelhos têm que aguentar um peso cada vez maior. Professor, esse fenômeno de sentir dores nas articulações acontece a partir de que idade? Acima dos 50 anos, estima-se que mais da metade da população em vários países do mundo tenham dores e manifestações sintomáticas de desgaste da articulação do joelho, seja da cartilagem articular, sejam dos ligamentos que as fixam. Isso também não é muito facilitado, porque além da falta de exercício acelerar o processo de obesidade, nós temos também uma atrofia da musculatura das pernas, o que dificulta, digamos, a fixação da articulação.
Soma-se a isso a grande irregularidade do piso por onde caminhamos, notadamente na cidade de São Paulo, onde, especialmente nas periferias e nas regiões onde a cidade é mais íngreme, o pedestre enfrenta uma espécie de alpinismo urbano, onde desvia-se de crateras ou então de degraus intransponíveis. Os nossos joelhos, então, fruto da posição ereta, para que pudéssemos exercitar a criatividade dos nossos cérebros, hoje pagam um preço pela obesidade e pela atrofia da musculatura dos nossos corpos. Bom, um abraço, Cinderela. Espero voltar na próxima semana com alguma coisa que seja de interesse dos ouvintes da Rádio USP. Um abraço para você e tudo de bom. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Paulo Saldiva para a Rádio USP. Voltamos na próxima semana. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Corpo e Movimento, por José Carlos Fará. O assunto da coluna de hoje é bem interessante: bullying esportivo nas escolas. O professor Fará levanta a hipótese de que as pessoas que são sedentárias no dia de hoje teriam, no passado, sofrido bullying nas escolas, nas aulas de educação física. É comum crianças com sobrepeso, muito magras, tímidas ou com pouca habilidade física e motora serem deixadas de lado em competição, e o que é pior, serem vítimas de gozação e humilhação. O professor Fará cita dados de uma pesquisa que sugere a comprovação do que ele está falando. A falta de aptidão no esporte é uma das principais causas de bullying entre as crianças. Olá, ouvintes. Falamos muito do incentivo à prática da atividade física, citamos alguns programas que, sejam eles de políticas públicas ou não, sempre com o objetivo de levar as pessoas à prática da atividade física e, consequentemente, à melhoria no seu bem-estar. Mas também é fato que muitas pessoas que hoje não praticam atividade física, porque no passado tiveram alguma decepção ou até frustração quando não obtiveram resultados esperados ou até por vergonha de se expor. Esta aversão à prática da atividade física vem desde as aulas da educação física escolar, onde um professor desavisado não conduziu muito bem suas aulas. É muito comum as pessoas que estão com sobrepeso ou muito magras, tímidas, desajeitadas, têm pouca habilidade motora ou aptidão física, serem vítimas de gozação, humilhação, são deixadas de lado e adquirem aversão à prática da atividade física. E não sem razão. E também podem levar às causas mais graves, como doenças emocionais, como a depressão e ao suicídio. Um artigo interessante, publicado na revista do Conselho Federal de Educação Física, mostram dados divulgados pela BBC Brasil, indicando que, até 2014, a taxa de jovens entre 15 e 29 anos que tiraram a própria vida aumentou 27% no país. Se fizermos a pesquisa para 2018, este número deve ser um pouco maior. Uma outra pesquisa nacional de saúde escolar identificou que a aparência física e a falta de aptidão para os esportes estão entre os principais motivos de bullying e que os casos de bullying nas escolas do Brasil em 2012 era de 35% e em 2015 subiu para 46%. Do mesmo modo, se tivermos uma pesquisa em 2018, esses números são maiores. Em sã consciência, ninguém quer sair de casa e ser discriminado, desrespeitado pela sua aparência, pela falta de uma habilidade qualquer ou condição física ou por qualquer outro motivo. Eu acredito que os altos índices de sedentarismo são, em parte, pelas experiências muito ruins que as pessoas tiveram quando eram mais jovens. Professor Fará, como mudar esse quadro? Acho que começa na escola, como foi o relato acima. As aulas de educação física são um instrumento muito importante para passar valores que possam formar a cidadania.
Por exemplo, evidenciar o trabalho em equipe, onde todos vão em busca do bem comum, é um começo. Também evidenciar mais as atividades cooperativas do que as competitivas ajuda nessa formação e pode levar as pessoas a gostar da atividade física ao longo da vida, que já é uma premissa da Organização Mundial de Saúde. Agora, na vida adulta, devemos nos desprender das correntes do passado e viver a vida como ela é, e exigir o devido respeito com as pessoas que somos. Como já discutimos em colunas anteriores, a atividade física é um excelente instrumento para a melhoria do bem-estar e, consequentemente, termos uma vida mais feliz e menos rancorosa. Vamos experimentar. Este é José Carlos Fará, falou comigo, Ivanir Ferreira, para a Rádio USP. Anote aí, se você tiver alguma dúvida ou queira mandar alguma sugestão para essa coluna, envie um e-mail para ouvinte@usp.br, aos cuidados do professor Fará. Corpo e Movimento, por José Carlos Fará. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Bom dia, professor Glauco. A França trabalha num plano de inteligência artificial com um investimento de 1,5 bilhão de euros. E o objetivo é transformar o país em um dos líderes mundiais em pesquisa e inovação. Como está a evolução dos trabalhos nessa área, professor? Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Cinderela. Estou aqui falando com vocês de Paris. Estou procurando acompanhar a evolução do Plano Estratégico de Inteligência Artificial que o governo francês lançou no ano passado. O presidente Macron anunciou um plano muito ambicioso de mais de $1,5 bilhão até 2022, cuja palavra-chave é a palavra integração. Integração porque eles investem em supercomputadores, investem muito na formação de gente, de profissionais qualificados, e investem na construção de novos departamentos nas universidades francesas. São 40 novos departamentos nas universidades públicas francesas dedicadas exatamente à inteligência artificial, e fundamentalmente eles vão construir, já estão construindo, via uma chamada pública, 4 novos institutos chamados 3A, ou seja, com a IA, são institutos, esses 3IA significam Institutos Interdisciplinares de Inteligência Artificial, daí o nome 3IA, e 4 cidades já estão a todo vapor construindo os seus centros, são centros voltados para trabalhar em conjunto com as empresas, mas fazem também pesquisa básica, ou seja, básica e aplicada, exatamente para fazer avançar a inteligência artificial. As cidades que ganharam a concorrência foram as cidades de Nice, que vai ter como foco a saúde e o desenvolvimento regional, a cidade de Paris, cujo foco é a saúde, os transportes e o meio ambiente, Toulouse, cujo foco é transportes, o meio ambiente e saúde, e Nice, que também tem o foco em saúde e energia, juntamente com Grenoble. Professor, e esses institutos já estão funcionando? Quais os objetivos daqui para frente? É interessante que esses 4 institutos que já estão a pleno vapor, eles pretendem, um dos objetivos é aumentar para 250 profissionais especializados, aumentar em 250 profissionais especializados em inteligência artificial por ano, a formação desse pessoal qualificado que abrange todas as áreas da ética, que vai cobrir privacidade, que vai cobrir a proteção de todos os direitos dos dados, até a parte pesada dos algoritmos, a parte que diz respeito exatamente à linguagem natural, à imagem. E o mais interessante é que a atitude do governo acabou recentemente provocando um anúncio, agora há menos de um mês, de grandes grupos franceses que decidiram formar uma aliança pela inteligência artificial, grupos como o Grupo Total, o Grupo Renault, o Grupo Dassault, o Grupo Valeo. São grupos que trabalham em vários segmentos, desde automobilística, passando pela energia, na área de defesa, e eles se associaram ao projeto do governo, vão investir muitos recursos porque perceberam que
como o grupo francês e internacionalizados não podem ficar para trás. Esse é um exemplo claro de como os países reagem ao avanço da inteligência artificial e eu espero que no Brasil algo semelhante ocorra. Espero a USP ter um lugar a ocupar e pode ocupar e deve ocupar esse lugar. Um abraço. Mais informações sobre inovação estão disponíveis no site Observatório da Inovação do Instituto de Estudos Avançados da USP, oic.nap.usp.br. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Glauco Arbix para a Rádio USP. Até a próxima semana. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix.